Oi, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu vou gravar aqui para vocês como que faz os cálculos da aula de adsorção, tá bom? Tô gravando no Meet, eu sei que mexer no Drive não é tão bom quanto mexer no YouTube, para eu poder mudar a tela de uma forma mais fácil, tá bom? Vou deixar minha câmera desligada para poder mexer melhor aqui no computador, e aí vou gravar para vocês, espera aí. Bom, nós tivemos duas... Deixa eu pôr aqui. Nós tivemos dois momentos na nossa aula de adsorção, que foi o cálculo da isoterma, que é a representação do quanto que a gente consegue retirar de soluto do meio em função da quantidade de absorvente que a gente tem, e a parte da cinética, tá? Então, nós vamos ver as duas partes. Esses dados aqui são dados fictícios, tá? Que eu utilizo para ensinar, e vocês vão fazer com o de vocês, e na nossa, onde eu estou postando esse link, vocês têm como é que vocês vão fazer a troca dos dados, tá bom? Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é montar nossa curva de calibração, que vocês, que a gente obteve, né, lá naquele espectrofotômetro, onde a gente tinha algumas medidas de concentrações, e a gente mediu a absorvância. Esse daqui eu tenho mais, tá? Que foi um outro cálculo que foi feito, mas vocês fazem com o que vocês têm. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser inserir um gráfico, tá? Eu gosto de inserir o gráfico desse de pontos, eu gosto bastante de trabalhar com ele. Vou colocar aqui, selecionar dados, eu não sei se está aparecendo para vocês, adicionar. Essa daqui eu vou chamar de curva de calibração. E como eu falei para vocês na aula, se costuma colocar a concentração no X e a absorvância no Y. Só que qual é o dado que a gente tem coletado? A gente tem o dado de absorvância. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar com a equação, ou seja, na hora que a gente insere o valor que a gente tem no X e determina o Y. Então eu vou fazer isso, eu vou chamar a minha absorvância do X e vou chamar a minha concentração, que é o que eu quero determinar, de Y. E aqui eu tenho esse meu gráfico. Deixa eu só colocar aqui para vocês terem os eixos. Então, no meu eixo X está a minha absorvância. E no meu eixo Y... Opa, não é aqui, é aqui. Design do gráfico, adicionar elemento gráfico. Aqui eu tenho a minha concentração, opa, que é em gramas por litro a minha, tá bom? E a de vocês é em ppm, né? Tem que fazer essa conversão, não esqueça. Bom, tem aqui essa reta. Neste gráfico, a gente faz um ajuste linear. Por quê? Porque o nosso objetivo é obter uma função linear. Então, eu adiciono uma linha de tendência e ela é a linear. A gente precisa dessa equação, né? Então, a minha equação aqui, exibir a equação no gráfico, r quadrado, né? Verifiquem que o meu valor de zero aqui, olha, ele não é totalmente zero, ele é 10 a menos 6, quase zero. Eu vou deixar assim. Tá? Depois, se vocês precisarem fazer algum ajuste de vocês, vocês fazem. Então, essa daqui é a minha equação. A minha equação, ela é concentração igual 0,005 vezes a absorvância, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, 7, né? Que é o número 7. Só conta o número de vírgulas. Bom, então essa daqui é a minha curva de calibração. O que eu tenho? O que a gente coletou? Tô falando da isoterma primeiro, tá bom? O que a gente coletou? A gente coletou a absorvância depois de alguns períodos, né, que a gente tinha ali, de 1 hora, com quantidades diferentes de adsorvente. Então, essa minha coluna A aqui é a quantidade diferente que eu tenho de adsorvente que coloquei lá. Esse, lembrando, é um valor fictício, vocês têm que colocar o que vocês coletaram lá. E essa foi a absorvância que eu obtive. Então, vamos lá. Concentração, que eu vou calcular aqui, ela vai ser a minha curva. 0,005 vezes a absorvância, que é a minha coluna B, menos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Essa daqui. Então, eu vou digitar
aqui, 0,05, faltou um 0,05 vezes o valor da absorbância que a gente leu, né, que é o correspondente ali, menos 1, 2, 3, 4, 5 e o 7. Essa daqui é a concentração que eu obtive depois de um tempo. Verifiquem que ela é menor que a minha concentração inicial, então tá ok, eu tive absorção e não tive contaminação no meio, que é o mais importante. Bom, o que eu preciso? Eu preciso fazer a minha isoterma. O que é a isoterma? A isoterma é a quantidade de material adsorvido pela concentração no equilíbrio. O que é o nosso equilíbrio? É essa concentração que a gente obteve aqui. Então, esse meu eixo Y, que eu estou chamando aqui de Q, é a quantidade adsorvida por quantidade de catalisador. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é esse valor de Q. Então, ele é a quantidade dissolvida. Quanto que foi dissolvido? Quanto que eu tinha, menos o quanto que eu tenho agora, certo? Então, a minha concentração adsorvida é, igual, quanto que eu tinha, menos quanto eu tenho agora. Que eu vou chamar desse C, vou chamar de equilíbrio aqui, ó. C de equilíbrio. Eu vou até copiar a formatação aqui. Isso. Então, aqui, ó. A minha quantidade, a concentração adsorvida é quanto que eu tinha, menos quanto que eu tenho agora. Então, é só fazer o quanto que eu tinha, vou travar essa célula aqui, menos o quanto eu tenho agora. E vou calcular. Isso daqui foi a quantidade adsorvida do meu material. Tinha isso, agora tenho isso, então, consequentemente, isso daqui ficou adsorvido no meu catalisador. Só que a unidade de Q, que vocês já pesquisaram, ela é qual? Ela é miligrama adsorvido, dividido por grama de catalisador. Eu tenho aqui concentração em grama por litro, então eu preciso transformar em massa. Como que a gente transforma uma concentração em massa? Né? Concentração, ela é massa sobre volume. Então, se eu quero determinar a minha massa, é só fazer concentração vezes o volume. Deixa eu copiar aqui de novo a formatação, isso. Então, nosso objetivo aqui é Ctrl Enter, você fica em duas. É calcular a massa que foi, até vou marcar aqui, massa adsorvida, que é concentração vezes o volume. Então, é quanto que eu tenho de concentração vezes o volume da minha solução. Lembrando que esse meu volume é de fictício, tá? Vocês têm que pegar o volume que vocês usaram. E esse volume aqui, ele tá em litro. Deixa eu deixar tudo com a mesma formatação, que eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Aqui, o volume está em litro. Então, é só arrastar, eu vou ter para todos os pontos que eu tive aqui. Então, essa aqui foi a massa adsorvida. Essa massa, ela está em quê? Em grama, porque a nossa concentração, ela estava em grama. Grama por litro, multipliquei por um volume de litro, então eu tenho a unidade aqui em grama. Deixa eu escrever aqui, ela está em grama, tá? Vou passar ela, vou colocar aqui, massa adsorvida em miligrama. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1000. Então, aqui a quantidade de massa adsorvida em miligrama. Só que eu quero calcular o QE. E o que é o QE mesmo? O QE é massa adsorvida em miligrama dividido por grama de catalisador. Então, eu tenho essa quantidade aqui que foi adsorvida, dividido pela minha massa de catalisador, que ela está em grama. Então, isso daqui é o que foi dissolvido por grama de catalisador. Então, aqui, ó, eu aumentei a quantidade de catalisador no meio, né? E aqui eu tenho a massa adsorvida por grama de catalisador. Então, reparem que a proporção, eu tenho bastante catalisador aqui, ó, mas ele não adsorveu mais por causa disso. Se a gente já tivesse reparado aqui, ó, a quantidade absorvida é quase a mesma. Então, mesmo eu aumentando bastante a quantidade de catalisador, eu tô falando desse meu, tá? Fazendo análise com vocês. A gente tem aqui
menos material absorvido por grama de catalisador. Então, quer dizer que não adianta eu aumentar muito a quantidade de catalisador. Uma das discussões que vocês precisam fazer no relatório de vocês, tá bom? Bom, calculei o QE e aqui eu tenho o C. Consigo montar o meu gráfico de isoterma. Vou montar aqui embaixo. Eu vou inserir o gráfico. E agora eu vou usar esse aqui, que é a dispersão com linhas suaves, porque eu quero ver o comportamento dele. Ele pegou um monte aqui, eu vou selecionar dados e apagar tudo, remover, 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 e vou montar o meu gráfico. O meu gráfico, que é o QE experimental, que foi aquele que a gente obteve no laboratório. O que é o meu X? O meu X é o CE. Peraí, que ele quer continuar aqui na chamada. E o que é o meu Y? O meu Y é o QE. Não está aparecendo aqui para mim? Eu vou só colocar uma célula aqui para poder mudar aqui. Deixa eu mudar o meu gráfico de lugar para conseguir. Deixa eu ver aqui, cadê meu gráfico? Selecionar dados só para conseguir arrumar aqui. Editar. Então, no meu Y, ele tem o quê? Ele tem o quê? Esse aqui. Essa daqui é a minha isoterma. Então, se vocês olharem lá e quais são as isotermas que existem pela IUPAC, vocês vão verificar se essa daqui representa alguma delas e qual que ela representa. E ali vocês já vão conseguir pegar algumas características, né? O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual das isotermas, se é a de Langmuir ou a de Friedrich, que representa esse meu sistema. Por quê? Porque uma é física e a outra é química. Vocês vão me dizer isso. Essa introdução nossa vai ter um referencial teórico, né, um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais robusto, tá? Então, a gente precisa dessa informação para vocês poderem determinar. Então, aqui eu estou já dando a dica do que vocês precisam. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha equação do cálculo de QE por Langmuir, né? Langmuir, na verdade, que a gente fala. Então, eu vou calcular o meu QE de Langmuir. Aqui. Quero calcular esse aqui. Como que a gente calcula ele? Através dessa equação aqui. O que que a gente precisa? A gente precisa da concentração de equilíbrio, que está aqui, que a gente já tem ela, né? Que é aquela que a gente obteve. E aqui a gente tem dois parâmetros. A gente tem o Q máximo, que vocês vão me dizer lá na teoria de vocês o que que significa esse Q máximo, na hora que vocês estiverem falando de Langmuir. E vocês vão. E a gente vai determinar o QL, que são os dois parâmetros que a gente precisa, que vocês vão me explicar lá na teoria de vocês o que que eles significam. Tá bom? Não vou dizer aqui. Vou chutar qualquer valor, 1 e 2 aqui, para eu poder ter um cálculo. Então, eu vou calcular como que é o meu QI. Meu QI é o Q máximo, que eu vou apertar o F4 aqui para ele não mudar, vezes o KL, que eu vou apertar o F4 para ele travar. Opa, apertei errado. F4 para ele travar, vezes o QE, desculpa, o C, que é esse experimental aqui que a gente obteve lá no laboratório. Tudo isso dividido por quanto? 1 mais, abre parênteses para escrever, o KL. O KL eu vou travar de novo com F4, vezes o CE, que foi aquele que a gente obteve no laboratório. Então, eu só coloquei essa equação aqui na minha célula e vou dar o Enter. Olha como está diferente do que eu tinha calculado, né? Tá aqui bem diferente. Eu vou ainda mostrar para vocês aqui no gráfico. Vou pegar aqui, adicionar dados, adicionar. Agora eu vou colocar o QE de Langmuir. Então, o meu X, ele continua sendo o CE, do que a gente obteve no laboratório, só que agora o meu Y é aquele que eu vou calcular a partir desses parâmetros. Ó, calculei. Olha que diferente que ele tá, desse aqui, ó, tá aqui embaixo. Se a gente mudar os valores, deixa eu ajeitar aqui. Se a gente mudar o valor de Q máximo, por exemplo, colocar 2, olha, ele sobe um pouquinho. Se eu colocar no KL 5, ele sobe um pouquinho mais. Então, eu vou pôr 202 aqui e passou, foi muito. Vou pôr 50 aqui, ó. Então, nosso objetivo é ajustar esses valores aqui. Não vou ficar fazendo isso na mão. Posso fazer, professor? O meu solver não funciona. Pode.
mas a gente pode fazer com solver, que é mais fácil. Então, eu vou vir aqui em dados, solver, e vou falar para ele, qual que é o meu solver? O que eu vou falar para ele? Que eu quero que essa coluna seja igual a essa. Como? Assim, ele não entende. O que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fez no outro. Eu vou achar aqui, olha, o que é a diferença. Qual que vai ser a minha diferença? Vai ser o de Langmuir menos o meu experimental. Acho que ele não foi, gente, peraí. Não pus o igual. Igual, abre parênteses, o Q de Langmuir menos o Q experimental, fecha parênteses, e elevo ao quadrado, né? Vou fazer isso para todo mundo e vou soma disso tudo. Para que esse valor do Langmuir seja igual ao meu valor experimental, a diferença entre eles precisa ser nula. Então, a gente vai falar para o solver que a gente quer que esse número aqui, que é o meu L23, que é o valor da minha soma, seja o menor possível. Vou variar aqui células para ele, vou variar aquelas que definem o meu modelo, que é o meu Qmax e o meu KL, desculpa. E aqui eu vou falar uma coisa, gente, não façam isso sem antes terem descoberto o que é o Qmax e o que é o QL, tá bom? Porque é importante para vocês entenderem o resultado. Vou pedir para ele resolver, ele achou uma solução e olha aqui, gente, que lindo! Praticamente em cima, né? E eu defini aqui o meu Qmax e o meu QL. Representa bem Langmuir? Representou. Olha, então pode ser que ele seja isso. Vou parar aqui? Não, porque a professora pediu para fazer dos dois. Então a gente vai fazer dos dois, porque a professora de vocês é muito legal. Então agora a gente vai fazer de Friendwich. Deixa eu ver se eu tenho uma cor diferente aqui já. Tem. Será que nessa também é? Tem. Vou fazer uma cor diferente para Friendwich. Então agora eu vou calcular o meu QE de Friendwich. Gente, eu não sei escrever o nome dele. Friendwich. Eu acho que é assim. Não lembro, tá? Não sei escrever esse nome. Depois eu vou arrumar lá para vocês. Precisa escrever o Q dele. O Q dele é esse aqui. O que ele leva? Um KF, que vocês vão me explicar o que é, esse N, que vocês vão me explicar o que é, e o CE, que a gente achou lá experimental. Então, eu tenho aqui o meu KE. Opa, desse lado aqui. É difícil, vou conseguir. O meu KF e o meu N, que são os dois parâmetros do modelo. Vou deixar em vermelhinho para mostrar que é o mesmo que eu estou falando aqui. Vou colocar também valores 1 e 2 para começar. Eu vou escrever minha equação. Qual que é a minha equação? A minha equação é o KF vezes o CE, que é lá do laboratório, esse aqui que a gente calculou, que é a concentração do equilíbrio, elevado a quanto? 1 dividido por N. Aqui do lado. Fecho. Vou travar. Não travei antes. O KF com o F4 e o N com F4. Pronto. Obtive aqui a minha concentração. Vamos pôr aqui no gráfico. Selecionar dados. Vou adicionar aqui o que de Freundlich. Eu acho que é assim. Freundlich. Acho que vou pôr um devagar. Um L. Opa. Editar. O meu X continua sendo o mesmo, que é a concentração de equilíbrio aqui, perdão, será que o outro eu fiz certo? Vou conferir a fórmula, que é o meu CE, que é a concentração no equilíbrio, e o meu Y vai ser o Q de Friendlich, aqui. Cadê ele? Vamos ver. Ih, tá aqui embaixo, que a gente vai ter que ajustar. Deixa eu só ver se a fórmula eu fiz certa. C de equilíbrio, tá certo. Bom, vou ajustar. Vou falar para o solver que eu quero que eles sejam iguais. Ó, o meu solver não vai entender. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a diferença. A diferença ao quadrado, né? Porque a gente elimina os valores negativos. Então, o de Friendlich e o experimental. Aí eu pus o igual de novo, gente. Igual, abre parênteses, de Friendlich menos o experimental, que eu quero que eles sejam iguais, elevado ao quadrado. Vou arrastar aqui e fazer a soma.
Não tá boa, né? Então, vamos lá falar para o solver. Dado solver. Solver, eu quero agora que esse meu valor aqui seja o menor possível e não quero mais variar essas células aqui. Quero variar do KF e do N. Resolver. Não teve uma solução. Olha, gente, esse meu caso aqui, que os dois representaram, eu tinha uma condição especial, aonde a distorção física era praticamente igual à distorção química. Isso me dizia que eu tinha, né, as forças muito parecidas e uma única camada ali, mas aí não vem ao caso, vocês vão me dizer o que significa cada coisa depois. Olha que interessante os valores que deram aqui. E depois disso, tem um outro fator para calcular que eu falei para vocês, que eu não coloquei a equação aqui, que é de Langmuir, né? Então, vocês têm a partir desse KL, vocês têm uma equação para determinar o tipo de isoterma que tem ali. Então, calculem aquele também. Terminamos isso aqui, vocês vão discutir os resultados, qual que é melhor, qual que não é, e não sei o quê, e vão passar para a cinética. E agora, gente, a gente vai fazer a parte da cinética. Então, o que vocês obtiveram na cinética? Vocês obtiveram o tempo com a absorbância. Eu já deixei aqui calculada a concentração, que é do mesmo jeito que a gente calculou anteriormente, tá? E a gente precisa verificar como é que é a cinética dele. O que é a cinética? É o quanto que está sendo absorvido em função do tempo. Então, a gente precisa achar o nosso QT de novo. Como é que a gente calcula o QT? O QT é a quantidade absorvida por grama de catalisador. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quanto que eu tenho de massa no meu sistema. Aqui a gente está em ppm. ppm, ele é miligrama por litro. Então, a hora que eu multiplicar essa minha concentração pelo volume que eu tinha, que era de 100 ml, ou 0,1 litro, eu já vou ter a massa em miligrama. Então, essa minha massa aqui, deixa eu colocar a unidade, ela já está em miligrama, tá? Então, eu vou multiplicar essa minha concentração pelo volume aqui. O volume eu vou travar, F4. Opa, escrevi errado, F4. Essa aqui já é minha quantidade em miligramas. Só que essa é a quantidade o quê? Que tá lá no meu meio. Eu quero saber o M adsorvido em função do tempo. Então, eu preciso saber qual que era a minha concentração inicial. Deixa eu pegar aqui que eu não peguei a concentração inicial. Ai, cadê? T3. Ah, é a do tempo zero, né? A concentração do tempo zero. Que é essa daqui. Menos ela mesma, né? Então, essa aqui é o quanto foi absorvido. No início não tem. Essa de baixo, ela vai ser o quanto que eu tinha inicialmente. Vou travar com F4. Menos o quanto que eu tenho agora. Então, a quantidade absorvida vai ser sempre enquanto que eu tinha no início, né? Com o que eu tenho agora, né? Já montou o meu gráfico aqui, né? De massa absorvida, só que eu não quero essa, tá? Eu quero o meu QT. O meu QT, ele é o quê? Ele é a massa absorvida em miligrama, tá? Absorvida em miligrama dividido por grama de catalisador. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por grama de catalisador aqui. 2 gramas. Esse eu vou travar com F4. Vou arrastar. Esse é o meu QT. Se eu colocar aqui no gráfico, o meu gráfico ele tem que ser o quê da cinética? Ele tem que ser o QT no Y e o X, o meu tempo. Vou obter um gráfico, esse carinha aqui, ó, bonitinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cinética de pseudo primeira ordem. Vocês vão fazer a segunda e vão escolher mais uma, tá? Tô colocando aqui só de pseudo primeira ordem. Então, o que eu preciso para calcular ela? Eu preciso de QE, que é o Q de equilíbrio, o K1 e o tempo. O tempo é o que a gente coletou, né? O K1 é a constante cinética de adsorção, que é o que vocês vão precisar determinar pelo ajuste do solver. E o QE, ele é um valor próximo a esse aqui, tá vendo? Que a gente atinge no equilíbrio. Mas eu não vou colocar esse valor, eu vou deixar o solver calcular para mim, porque é um parâmetro para a gente verificar se aquela cinética representa mesmo. Então, eu vou escrever aqui o meu QT de primeira ordem. E vai ser, ele vai precisar do QE, então primeiro eu preciso ter aqui o valor do QE, preciso ter o valor do K1. O QE eu vou colocar um valor próximo que tá ali, eu vou colocar 0,17, e o meu K1 eu vou colocar 2, tá? Para ele ajustar para mim. Então, quanto que vai ser o meu, opa, não clicou, meu QT?
Ele vai ser o quê? Que eu vou travar com F4. Vamos? Eu vou travar com F4 vezes 1 menos exponencial, que é o nosso ESP, menos K1, que aqui eu vou travar, que ele não vai mudar, vezes o tempo, que esse vai variar. Variando o tempo, a gente tem a variação da cinética. Vou fechar de novo. Aqui, zero, né? Porque tudo foi zero. Pronto. Olha o que ele obteve aqui. Vou colocar esse meu gráfico aqui. Selecionar dados, editar. Esse daqui, opa, não é editar, é adicionar. Então, esse aqui é pseudo, primeira ordem. O meu valor de x é o mesmo, ele não muda, que é o tempo. E o meu valor de y é o quê? É o QT que eu calculei aqui. Pseudo primeira ordem. Ok. Olha como é que ele tem. É praticamente ele já vai para o equilíbrio. Ele não passou isso aqui. A gente precisa fazer esse ajuste. Que esse ajuste, ó, se eu mudar isso aqui para 1, olha como é que ele muda. Se eu mudar isso aqui para meio, olha como é que ele muda. Professora, pode ajustar na mão? Funcionar? Pode, não é tão fácil. Mas você pode fazer esse ajuste na mão, tá? Mas eu vou fazer o meu solver, que o meu solver está funcionando aqui. Ó. O meu solver vai ser o quê? A diferença. Cadê a diferença? Não fiz, então vamos fazer a diferença. Diferença. Deixa eu fechar esse aqui, que não vai precisar agora. Por o meu gráfico aqui do lado. E a minha diferença vai ser o que mesmo? O de primeira ordem menos que eu obtive experimentalmente, elevado ao quadrado, para a gente ter sempre valores positivos e ajudar na simulação. Vou fazer a soma disso, igual a soma. Vamos subir. E aqui, ó. Quero que esse valor seja mínimo. Solver, vamos lá. Eu quero que esse valor aqui seja mínimo, alterando o quê? Essas duas células aqui, ó. Essa e essa. Vamos lá, Solver, resolve para mim. Ele resolveu. Olha o valor como ficou bem pequenininho. Mas olha aqui, ele não representa esse meu início aqui, vocês estão vendo, ó? O Q de equilíbrio, ele tá bem próximo que a gente obteve aqui. A gente quase atingiu ele, tá vendo? Mas ele ficou 1,76, a gente obteve 1,74. Então, vocês percebem que ele não está representando o meu experimental? Que o que eu cheguei no experimental, ele já é menor do que o meu de equilíbrio. E não pode ser o que de equilíbrio, tem que ser pelo menos igual ou menor àquilo que a gente obteve no experimento, né? E aqui o meu K1, ele ficou próximo dessa parte aqui, mas ele não representou. Então, esse que eu tenho aqui, esses dados que eu tenho, não é uma cinética de pseudo primeira ordem. Então, eu teria que fazer de segunda, ou teria que escolher uma outra para fazer essa representação. E é isso que vocês vão fazer para mim, tá? Apresentar todos os gráficos bonitinhos, posta a tabela também para mim, que vai dar certinho esses cálculos, tá? Vou colocar para vocês como é que vocês vão fazer a troca de informação. Foi isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e bons estudos!